Boa noite a todos. Graças a Deus estamos reunidos, com saúde e com muita paz. Somos agradecidos a tudo nós já recebemos nesse dia. Quanta coisa que a gente faz num dia, meu Deus. Olha só qual é o assunto de hoje. Ninguém é profeta em sua terra. Isso aqui é uma passagem de Jesus, mas virou também um dito popular, um ditado, quando se quer dizer que no lugar onde a pessoa nasce, onde ela é conhecida, não se dá muito valor para ela. Ela não. O santo de casa não faz milagre. Seria o mesmo sentido, o mesmo significado, essa expressão. E isso também aconteceu com Jesus. Vai falar aqui nessa passagem, quando ele começa a pregar, mostrar todo o seu conhecimento à luz da compreensão de espiritualidade superior que ele tem, na terra dele, ele também não foi valorizado, não deram tanta importância quanto se devia. Tenho certeza que depois, nas outras encarnações, quem estava ali teve que correr atrás do prejuízo, Deve ter se lamentado muito de ter tido a oportunidade de ser contemporâneo, quer dizer, de estar na terra, no mesmo lugar, na mesma nação, no mesmo território onde Jesus colocou os seus pés, e não soube valorizar. E quando nós falamos isso, e o texto também ele fala conosco, não é no sentido de veneração, de adoração à imagem de Jesus, porque o Espiritismo não é proposta, não tem isso como proposta, e nem Jesus precisa disso, porque quem já está com Deus, tem em Deus toda a recompensa, aquele bem-estar pleno, constante. Quando a gente tem uma vida tão atribulada, e as provas que a gente tem que enfrentar, a expiação, elas nos dá, a maioria dos encarnados, um ou outro é missionário entre nós, a gente está falando pela média, nos dá assim momentos de muita angústia, de muita aflição, e quando a gente tem trechinhos, fragmentos de paz, a gente fala, ai meu Deus, que paz, que alegria, que bem-estar, A gente não quer perder aquele estado, aquela condição. Agora imagine quem já está mergulhado nisso. Esse é o seu estado natural, que é o caso de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, e nós falamos muito mesmo, muito e muito, e vamos falar sempre de Jesus, e o que nós amamos é o ensinamento. É o ensinamento. A adoração não é pela imagem. A adoração é pela mensagem que ele traz. Mas aquele pessoal, e vamos dizer assim, são irmãos de nação, não souberam reconhecer. Então, de maneira geral, é isso que eu falo. Correu, depois nas outras encarnações, correu atrás do prejuízo. A gente não fala isso? Fala, nossa, gente que estuda o Velho Testamento e que estuda o Novo Testamento, que oportunidade seria passar lá em Jerusalém, passar pelos lugares históricos que são representados, que são citados nas passagens, assim como faz alguns estudiosos de outras religiões, as excursões, e até mesmo no meio espírita, o Adão Nonato, o Severino Celestino, que são espíritas que têm assim bastante afinidade com o estudo da Bíblia. De vez em quando eles organizam excursões para isso, para ir lá, mas não só para passear, quando está lá falar que é a ruína de tal lugar, que aconteceu isso, para quando a pessoa estiver estudando aquela imagem do lugar, ilustrar o ensinamento, fica de mais fácil compreensão. Hoje a gente tem vontade de ir lá. Tem muitos documentos que a gente acha. Sim. E hoje a gente pode ir através da internet. Tem imagens, tudo isso, tem vídeos de quem foi. É saudade que nós temos.
Nós temos saudade, principalmente quem viveu nessas regiões e perdeu a oportunidade. Mas aí é que está a misericórdia de Deus, né? Dele ser um Pai especial. Ele nos dá a chance de recomeçar. Perdemos, sim, a oportunidade de conviver com grandes mestres que nos passaram ensinamentos valorosos. Mas isso não é um ponto final, um motivo de tristeza eterna, porque Ele nos dá sempre a chance de, refletindo e percebendo essa falta de empenho que nós tivemos, né? De ter deixado a chance, a oportunidade de espiritualizar-se, passar, agora nós temos essa sede, essa vontade, e Ele nos dá essa oportunidade. É isso que vai tratar o texto de hoje, e aí nós podemos trazer para a nossa vida, para a atualidade. As pessoas também que nascem na nossa cidade, na nossa região, elas não são valorizadas, mesmo quando elas têm valor. Mesmo quando elas têm, né? E às vezes a gente começa a bajular, nós, eu falo, a sociedade, a bajular um ou outro por causa de uma convenção, né? Convencionou-se que isso é bom, aquele é bom, mas a gente está falando aqui de valores mesmo. Mesmo quando a pessoa tem valores intelectuais, né? Inteligente e moral, passa despercebido ou até rechaçado se ficar ali. Agora, se muda, logo a gente vê prosperando. Vai para outra cidade, para outra região, as pessoas valorizam. E aí a gente encontra essas pessoas e fala: mas é fulano. Fulano, nossa! Fica admirado, fica escandalizado de ver pessoas que nós vimos nascer, de que nós vimos as suas fraquezas, né? Ou a sua fragilidade, prosperando e fazendo aquela luz brilhar, como se eles não pudessem. Como se eles não pudessem. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus também, né? Vamos ver o texto? O texto evangélico é o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 54 a 58. E diz assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e a estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Vamos ver o que nos traz o estudo. O poder dessa afirmativa de Jesus, de que ninguém é profeta em sua terra, atravessou os séculos e continua a ser utilizada como verdade inconteste. O hábito de se verem desde a infância em todas as circunstâncias ordinárias da vida estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material, que muitas vezes faz que a maioria deles se negue a reconhecer a superioridade moral num de que foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Então está dizendo aqui, quando o espírito superior ele encarna numa família e numa região, materialmente ele é igual a todos nós. Por quê? Estando no corpo físico, mais uma vez, vamos buscar lá a ajuda em André Luiz. Nos livros
os ensinamentos que André Luiz traz, através da mediunidade do Chico Xavier, e também as obras do Emmanuel, através do Chico Xavier, eles colocam bem claro para a gente: não importa qual seja a evolução dos espíritos, temos 3 escalas para simplificar: imperfeitos, bons e os espíritos puros ou perfeitos. E entre elas um monte de variação, né? Um monte de degrauzinho. Mas não importa qual seja a evolução do espírito. Aqui na Terra nós temos várias camadas de dimensão espiritual. Antigamente, nas outras religiões, a gente achava que morria e ia para um lugar comum. Ou 2, né? Ou ia para um lugar, ou ia para o outro. Ou ia para o inferno, ou ia para o céu. Eram 2 lugares. Mas hoje nós sabemos que existe várias dimensões, várias camadas, mesmo na Terra. A Terra é um dos planetas habitados, mesmo na Terra. Para não sair daqui, não viajar, não ir muito longe, né? Não fugir muito do que nós estamos falando. Mesmo na Terra nós temos várias camadas. Quer dizer que às vezes a gente acha que sabe tudo na vida, né? E nós estamos na primeira camada. Aí a gente desencarna, vai para a primeira camada e vê que tem um monte de coisa para descobrir, para aprender. Depois sobe para a segunda, terceira, até a 7ª. Olha quanta coisa que nós temos. Qualquer um desses espíritos, quando encarna na Terra, estão sujeitos às leis biológicas e às leis materiais. Todos. A diferença entre um e o outro é a educação emocional que se tem. Isso é diferente. Um espírito superior, ele passa por uma situação, por exemplo, de mudança de temperatura, mudança climática, com autocontrole das suas emoções. A gente já reclama, não suporta, né? Não suporta. A maioria não suporta. Fala, pelo amor de Deus, que calor, que frio. Mas o que eu quero dizer é que o espírito superior, quando se encarna, ele também sente calor e frio. A pessoa acha que não. Mas ele suporta melhor. Ele domina melhor a matéria. Mas estando no corpo, é isso que ele está falando. Materialmente, todos nós somos iguais. Temos um corpo físico e colocamos o pé na mesma plataforma, na mesma altura, no mesmo nível. Vamos ter as mesmas dificuldades e as mesmas fragilidades. Se é bebê, na primeira respiração vai chorar. Vai entrar o arzinho gelado, o pulmão vai ser usado a primeira vez, ele vai chorar. O espírito superior vai chorar? Vai chorar, ali vai. É um automatismo do corpinho biológico dele. Então a gente vê ali aquele bebezinho, depois a gente vê eles brincando na rua, aí um joga pedra no outro, né? Chega com os pés tudo sujos, porque andou descalço, alguns até resfriados, narizinho escorrendo. A gente olha para aquilo e guarda essa imagem das fragilidades que tem na vida. E quando começa a crescer e mostrar os valores morais ou da inteligência, a gente tem preso a imagem dos primeiros acontecimentos, dele ser muito próximo da gente. É o que ele está falando. Então é por isso que é difícil o gênio ser reconhecido na cidade em que ele nasceu, no agrupamento onde ele está. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com os ciúmes e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandece e o eclipsam pelo arruído que promovem. É uma expressão essa forte, mexe com a gente, só de ler isso, de ouvir, mas é real. Ele está falando assim:
Quando um ser ele se destaca, seja no que for, ele sobe um nível em relação aos outros. Isso causa uma agitação nos espíritos. Quando eu falo espíritos, é encarnado mesmo, nós somos espíritos. Nos espíritos que estão abaixo. Por quê? Porque ele sabe, a gente sabe, tem isso na nossa consciência, implantado lá dentro, registrado lá na hora que Deus nos criou, que para subir exige esforço. Não é só porque eu quero, querer é importante, mas não é só porque eu quero que eu vou conseguir de pronto. Para eu conseguir subir espiritualmente, eu tenho que ter uma vontade firme. Essa vontade ela não pode enfraquecer, ela tem que se avivar a todo momento, ela tem que ser alimentada, tem que ser exercitada, vai errar, vai ter que recomeçar. É uma labuta de várias encarnações. Então quando aqueles que estão embaixo vê alguém que em algum aspecto está em cima, ele começa a se agitar. Começa a agitar porque sabe que tem que chegar lá, mas tem dificuldade. Então qual é a tendência natural, mais fácil? Querer rebaixar a pessoa, querer igualar. É quando o senso comum fala: tem corrupção, mas todo mundo é corrupto. Eu falo mal, mas também todo mundo fala mal. Quer dizer, igualando, camufla, traz uma falsa paz. Uma paz camuflada, porque na verdade só se tem paz quando se faz a coisa que é certa. Quando nós fazemos uma coisa que é errada, ali nós já perdemos a paz. Olha o que ele fala. Então aí, quem se destaca é imediatamente alvo da inveja e dos ciúmes. Porque todo mundo sabe, até os que estão trabalhando agora contra a evolução, sabe que a destinação nossa é ser perfeito. Então aqueles que já estão chegando, estão caminhando, causa inveja e ciúmes. Lá na linguagem do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos espíritos que faz o comentário sobre a inveja e ciúmes fala que causa vertigem. Tem gente que vê a felicidade do outro, o sucesso, se sente mal. Você dá uma cadeira para a pessoa, fica: estou sentindo mal, vou desmaiar. É isso que o Espírito benfeitor falou. Na definição daquele Espírito que faz o comentário, a gente não tem memória boa para citar os capítulos, né? Mas está um dos capítulos lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala que a felicidade para ele é difícil transformar em palavra, né? Mas para ele, felicidade é você passar pela vida sem sentir inveja e ciúmes, e olha o detalhe, e sem provocar. E sem provocar inveja e ciúmes. Sem provocar inveja. Quando as pessoas provocam a gente, elas machucam, né? Porque a palavra magoar é machucar. É machucar. Imediatamente a gente tem o impulso de fazer alguma coisa para mostrar para ela que nós estamos bem. Isso é provocar inveja e ciúmes. A gente tem que se segurar, né? Agora nos comentários do Facebook, a gente tem vontade de fazer um comentário, tem que ficar segurando a mão, segurando a outra mão. Quer dizer, temos a imperfeição, porque se precisa se segurar é porque ela está ali ainda. Quem não tem mais o mal não precisa se esforçar, não precisa se policiar, porque já não produz mais o mal, já é bom. Mas a gente que está nessa luta, né? Nessa luta de vencer as más tendências, temos sim que nos segurar esse impulso. Então toda vez, por isso que o ditado fala: não se atira pedra na árvore que não dá fruto. Se está recebendo pancadas, difamação e calúnia, é porque está fazendo uma coisa que a maioria não faz. Porque está produzindo alguma coisa que a maioria não faz. Aí é mais fácil puxar a pessoa para baixo. Tentar, não vai conseguir. Não vai conseguir, vai tentar.
Olha o que ele fala. Quanto mais a pessoa se sente inferior, e ela se sente inferior porque ela não se esforça, né? Enquanto o outro se esforça, é igual ao aluno. Enquanto um está lá na madrugada, perdendo madrugada de sono, estudando, o outro ficou o dia inteiro brincando, vai dormir despreocupado, e faz isso uma vez, e faz isso 2, 3. Aí aquele que estudou, lógico, tira nota na prova. A cigarra e a formiga. Aí o que eles ficam falando pro moleque? Ah, você é um bobo, você é um CDF, você é um puxa-saco do professor. É o que ele está falando, que é puxar para baixo. Porque é difícil subir. Subir exige mudança de hábito. Para ele tirar a nota que o outro tirou, ele vai ter que fazer a mesma coisa. Ele não quer abrir mão do capricho, não quer abrir mão da ociosidade, dos prazeres, né? Então vamos ver se eu puxo o outro para baixo. E a maioria das classes tem conseguido fazer isso dentro das escolas. A maioria. Tanto é que algumas décadas para trás, o aluno que respondia as coisas que o professor falava, ele era valorizado. Hoje ele é vítima de bullying, de pressão. Porque se a gente se igualar a todo mundo é ruim igual, né? Agora, se alguém for bom, eu vou me sentir ruim, eu vou me sentir mal. É o que o Espiritismo sempre ensinou. Sempre ensinou. E aí, ainda pegando exemplo de sala de aula, uma criatura está triste, porque ela não conseguiu alcançar o objetivo, ela não conseguiu cumprir a tarefa, ela tirou uma nota ruim. Ela está triste, foi revelado lá para ela, ó, número 3, você tirou uma nota baixa, uma nota ruim, está tristinho lá. Daqui a pouquinho, quando falou que o outro tirou nota baixa também, pronto, acabou. Igualou, quer igualar, né? Igual. E na humanidade também tem isso. Quando alguém está fazendo alguma coisa que todo mundo deveria fazer no sentido positivo do bem, quebra aquele discurso furado e vazio que todo mundo é ruim e que ninguém faz nada. Aí causa agitação, porque fala, se ele nasceu da mesma carne, né? Pode ser que não seja aparente, mas também no mesmo mecanismo, teve um corpo físico, tem as fragilidades, os medos, né? A gente tem medo aqui na Terra, a gente pode acertar e pode não acertar, pode evoluir, pode cair moralmente. Então, se essa pessoa está conseguindo se dirigir bem, numa linha reta, mesmo com todas essas dificuldades, ela começa a causar agitação no outro. Mas se ninguém conseguir, está falando, todo mundo é igual, né? Então eu posso sonegar, eu posso pegar um troco a mais e não devolver. É isso, não é, gente? Todo mundo faz, né? Então é isso que ele está falando. Aí, aquele que tem medo, a gente sempre pensou o contrário, né? A gente pensou que aquele que grita mais alto, aquele que ameaça o outro, que esse é uma pessoa forte, né? Aqui o texto está falando que este é o fraco. Que quanto mais fraco é, mais grito, mais alto é o seu grito. Porque ele tenta, com o grito, eclipsar. O que é o eclipse? É a sombra na lua, é a sombra no sol. Ele tenta apagar o brilho do outro através dos gritos. E o grito pode ser gritar mesmo, né? Emitir som, ruídos, ou o grito pode ser o que ele já falou aqui: criar fatos e boatos, calúnia, difamação. Nós estamos vindo de uma tradição tão cruel em relação a guerrear com o outro, que mesmo numa civilização aparentemente organizada como a nossa, ainda nós reproduzimos essa prática da destruição. Basta a gente se desentender com alguém, essa pessoa pode a vida inteira estar conosco, a gente conversar, concordar com o mesmo assunto, rir junto. Basta haver um desentendimento, a gente já começa mentalmente a querer desconstruir a imagem da pessoa.
né? Às vezes a gente até se controla e não fala para os outros, já é um avanço. E às vezes a gente até começa mesmo a destruir a imagem da outra pessoa. Fala, essa pessoa começa a levantar os pontos negativos para diminuir a credibilidade da pessoa. Segundo o Evangelho, né, que nós estudamos, essa é a mais terrível falta de caridade. Por isso que o Chico, eles beliscavam ele, né, apertavam, colocavam de ponta cabeça para ver se ele falava mal de alguém, e ele não falava. Você já estava no bar? Ótimo que ela está no bar, né? É só onde a pessoa estivesse, para ele estava bom. O que a pessoa estivesse fazendo estava bom. E ele sempre falava, deve ter aprendido, lógico, com os espíritos benfeitores: ao outro eu permito que faça, que seja como ele quiser, como lhe aprouver. A mim, então, eu sou exigente. A gente faz invertido. Quando falo a gente, estou falando a gente que é a humanidade. A maioria faz invertido. É muito compreensivo, compassivo com os seus próprios erros. Sempre tem uma justificativa. Chegou atrasado, aí eu cheguei atrasado por causa disso, eu tive que atender fulano, chegou visita. Não estou falando que não acontece, mas a gente acha uma explicação, né? O outro a gente já começa a massacrar. Então, a relação para quem quer evoluir, porque o Evangelho não é para todos, é para quem quer evoluir, é para quem quer mudar de postura, de padrão vibratório, padrão espiritual, para quem quer visitar lugares, esferas superiores do mundo espiritual, tanto quanto se desprende no sono físico, quando desencarna, quanto mentalmente colhendo essas informações novas, que é transformado em intuição, em sabedoria de vida, tudo isso. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam as suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Quer dizer que aquele espírito que é vulgar e acanhado, o espírito que é comum, né? Aquele que é comum na terra de prova e expiação, é o espírito imperfeito, cheio de vícios, de defeito, e acanhado do ponto de vista de melhorar, de ir para frente nas iniciativas. O que ele faz? Ele compara o mundo com ele mesmo. E é fácil perceber na hora que ele se expressa. Então a régua do mundo para essa pessoa é ela. Se ela não consegue fazer uma coisa, ninguém consegue. Isso é próprio de espíritos acanhados. Ninguém consegue. Ninguém é bom. Todo mundo é mau, né? Todo mundo pensa negativo. Ninguém ora. Todo mundo, quando pega um troco, vou pegar um exemplo mais simples do dia a dia, um troco errado a mais, todo mundo fica com ele. A pessoa fala isso porque se acontecesse com ela, ela não devolveria o troco. Então ela usa a personalidade dela como regra. Alguém aqui pegando um troco errado a mais não devolve? Devolve, mas essa pessoa não. Imagina, você acha? Ninguém é besta. Então, a compreensão de ser inteligente para essa criatura é ser esperto, enganar o outro. E como ela é assim, ela acha que todo mundo é. E assim passou já na Terra milhares de espíritos que já evoluíram e subiram e foram embora, e ela nem percebeu. Porque para ela, a mente dela, todo mundo é assim, né? Agora nós já vamos para
Interpretação, passando rapidamente, por cada versículo. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e a essas maravilhas? Olha só, então Jesus, ele estava lá na região onde ele nasceu, da onde era a família dele, e ele começou a usar a sinagoga deles. Quer dizer, a sinagoga era um espaço de religiosidade da comunidade. No caso da religião judaica, todo mundo que entra numa sinagoga e quiser usar a tribuna para falar, pode falar. Mas na maioria das vezes falava quem tinha muita segurança, porque ele pode ser sabatinado e a pessoa não quer passar vergonha. Mas todo visitante podia falar. E Jesus, ele aproveitava os meios de comunicação para divulgar a luz da imortalidade, para divulgar os conhecimentos de uma espiritualidade superior. Se ele tivesse hoje encarnado, ele ia usar todos os meios de comunicação que tivesse a favor, que favorecesse a divulgação. Ia usar as tribunas, o microfone, ia usar o WhatsApp, ia usar o Facebook, ia usar o carro de som, ia usar, o jornal escrito, a televisão. Alguém tem dúvida disso? Claro que não, porque veículo de comunicação rápida ele ia usar. Então ele aproveitou para usar. Quando ele começa a falar, através da personalidade dele, do magnetismo superior, ele captura a atenção de todos e eleva o padrão vibratório. No primeiro momento, as pessoas estão realmente sintonizadas com o bem. Elas captam. Elas estão no campo da intuição, da alma. Mas bastou um trazer uma informação do cotidiano, para baixar a vibração, e as pessoas, por uma questão de preconceito, abandonar, desligar-se com o ensinamento. Isso é muito comum, Às vezes a pessoa é um palestrante, vem de fora, ninguém conhece ele vem e ele fala, todo mundo se encanta, porque não conhece a pessoa. E a gente fala a mesma coisa e não dá o mesmo ibope. É natural, não tem importância. Por quê? Porque as pessoas se conectam com os defeitos que a gente tem. Olha lá que a gente está falando de paciência, convive no dia a dia, Justo ele que é tão irritado, não pode falar nada, já fica inflamado, levanta e vai embora. Agora o palestrante, ele vem uma vez e vai embora, ninguém conhece. Foi o que aconteceu aqui, que veio, olha só. Aí eles começam a querer saber, já começam a se desligar da mensagem, do ensinamento. Quem que é? Parece que eu conheço esse moço. Era Jesus pregando. Parece que conhece a mãe dele, parece que conhece os irmãos, Olha. De onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Olha o que desceu a vibração desse povo. Não é ele o filho do carpinteiro? Pronto. Exatamente. E não se chama sua mãe Maria e seu irmão Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Quer dizer, que o que importa realmente é a mensagem. É a mensagem, é o sentimento que se passa, é a energia, o fluido puro que Jesus tinha e estava transferindo. Mas naquele momento eles se desligaram de tudo isso, desses benefícios, e começaram a pensar segundo os preconceitos da época, que ainda perdura até hoje, da classe social. Mas ele é filho de um carpinteiro. Que valor tem isso, o que está falando ele, se ele é filho de um carpinteiro? Se ele fosse um doutor, aí era diferente. Se ele fosse filho de alguém importante, com muita posse, aí a gente tinha que dar ouvido. Agora, o filho do carpinteiro, aí eles se desligaram
de Deus, porque Jesus ali representava Deus. Eles se desligaram de Deus e começaram a se ligar de novo com as coisas do mundo. Os preconceitos. Quer dizer, o que é preconceito? É a pessoa formar uma ideia, pode até ser bom, preconceito não é só coisa ruim. Formar uma ideia ou boa de uma pessoa, de um acontecimento, ou ruim, antes dela ter o conhecimento real, o conhecimento de fato. E aí então, quando se age de preconceito, se perde grandes oportunidades de evoluir. Algumas vertentes, elas discordam se Jesus teve irmão ou não. Tem alguns períodos da Igreja Católica, lá no início, elas achavam, por exemplo, que os irmãos aqui citados, eles eram primos de Jesus. Mas a mesma igreja, depois no outro século, achou o seguinte: como José era viúvo, ele já tinha então esses filhos do outro casamento quando ele casou com Maria. Nós seriam meio irmãos. Para o Espiritismo nada disso tem importância. A gente começou falando disso e vai terminar falando disso. Porque a adoração do espírita em relação a Jesus é da mensagem, é do ensinamento. Não é mais a personalidade. Lógico que ele teve a importância. Se ele não se encarnasse, o Verbo encarnou. Se ele não se encarnasse, nós não estaríamos aqui estudando, nós estávamos atrasados ainda, como estavam eles naquela época. Mas para nós isso não é o primordial. O primordial é a mensagem. Porque se nós seguirmos a mensagem, nós vamos encontrar, até mesmo com o Espírito Jesus, vamos encontrar por aí, em algum lugar do céu da paz, da felicidade. Então a gente não fica preso nesses pormenores. O fato é que o próximo versículo, ele diz assim, e escandalizavam-se nele. O que é escandalizar? Nesse sentido aqui, é admirar, indignar-se, falar, mas gente, como que uma pessoa dessa, um dos nossos, de nós aqui, e filho do carpinteiro, pode falar de coisas tão importantes, de forma tão sábia e tão bonita assim? Começava a se escandalizar. Mas olha o que ele fala: não escandalizar Jesus, escandalizar-se. Eles mesmos estavam se escandalizando, porque admiravam. A Jesus eles não causavam nenhuma perturbação, porque quando Jesus pegou o serviço, vamos dizer assim, ele já sabia o que ele ia encontrar. Ele já sabia que ele ia encontrar aqui. Então ele não ficou escandalizado. E nem na hora que crucificaram Jesus, lógico que isso não se faz com ninguém, mas ele também não ficou escandalizado. Ele já sabia que nós éramos capazes de fazer isso. Gente que é bobo de ficar falando assim, quando as pessoas traem a gente, quando elas caluniam, como falou o texto, difama. A gente que é bobo, fraqueza emocional que nós temos, infantilidade de ficar assim, estou decepcionado. A gente sabia na verdade que as pessoas iam fazer isso com a gente, não sabia? E a gente quer falar que estou decepcionado, nunca deviam ter feito isso comigo. A gente sabe que nós somos sujeitos, porque nós fazemos com o outro sem querer às vezes, e o outro vai fazer conosco, Claro que quem fizer vai ter a lei do retorno, mas a gente sabe o que nós estamos sujeitos de passar. Você acha que Jesus não sabia? Então fala, escandalizavam-se a eles mesmos, porque a Jesus eles não eram capazes de tirar a paz do Cristo. Um dia nós vamos estar evoluídos a essa altura, que nada que esteja fora seja capaz de tirar a nossa paz. Aí sim. O próximo versículo, já para encerrar, ele diz assim, no versículo 57 e 58 do capítulo 13 de Mateus: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa.
e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Lá atrás, em algumas quarta-feiras para trás, nós estávamos estudando os milagres que Jesus fez, os supostos milagres. Para a doutrina espírita não são milagres, são prodígios, são grandes acontecimentos próprios de espírito superior, como Jesus, que é evoluído, que tem a mente poderosa, que tem autoridade sobre os elementos da natureza, sobre os espíritos, tudo isso, sim, é um poder psíquico. Então a gente estava estudando lá que ele fez algumas curas e ele também fez a transformação de água em vinho, ele andou sobre as águas, olha só, ele acalmou tempestade, tudo isso para chamar a atenção ao ensinamento. Aqui fala, no entanto, lá na terra dele, ele não fez as maravilhas. Não fez. Uma questão de percepção. O que adianta? Eu vou fazer só para fazer? Vou fazer só para distrair? Só para distrair? Mostrar que eu sou forte. Isso daqui é um alerta para os médiuns, né? Os médiuns, para que eu vou produzir o fenômeno? No lugar que eu sei que não vai ter nenhuma produção. Tem gente que faz. Lá nos Estados Unidos fazem muito disso. Eles fazem espetáculos, né? Eles querem fazer show na mediunidade. Aqui já no Brasil já se tem uma outra orientação em relação à mediunidade. Fala, para quê? Só mostrar o fenômeno? Porque quando você percebe que você pode converter alguém, quer dizer, trazer alguém para o conhecimento com aquele fenômeno, pode-se fazer sim. Tem uma utilidade. Uma utilidade. Quantas pessoas que vê o médium curador curar, e a partir daquilo ele vai buscar entender como é que funciona, e aí ele aprende um monte de outra coisa. Quer dizer, aí teve uma utilidade. Mas ali naquele lugar, não. Jesus tinha percebido que os irmãozinhos dele ali não estavam maduros mentalmente para compreender o ensinamento. Então não fez maravilha. Foi para outras regiões. Em outros textos, em outras passagens, fala isso para o divulgador do Evangelho. É para divulgar o Evangelho sem timidez. É para ir, é para divulgar, é para multiplicar. Mas quando entrar num terreno infértil para aquele momento, vá para outro lugar. Quer dizer, não fica brigando, não fica insistindo. Porque para haver compreensão tem que desenvolver o espírito. E às vezes ele precisa passar por outras coisas para ter esse desenvolvimento. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do templo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, mataria a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia. Foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque como verdade sobrelevava as que a precederam. Irmão X relata que após a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, o povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores. Não seria tempo da redenção de Israel?
O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operara prodígios iguais ao dele? Mesmo entre os sacerdotes e os membros do Sinédrio, a expectativa era grande quanto ao advento do Messias. Percebendo a intenção e os desejos do povo e de alguns dos seus representantes religiosos, Jesus reuniu-se com os 12 apóstolos, esclarecendo a respeito da situação. Concluída a conversa reservada, 6 dos apóstolos se dirigiram cautelosos à via pública, onde se encontrava um patriarca que se posicionava à frente da multidão. O diálogo que se segue sintetiza a assertiva de Jesus de que não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Que disse? Aqui está falando o seguinte, para finalizar o estudo de hoje. Depois dessa conversa que Jesus teve com os 12 apóstolos, 6 saíram à rua e encontraram um patriarca, quer dizer, um homem de bastante idade que conhecia muito a religião deles, que era o judaísmo. Aí ele começou a abordar, a perguntar para os 6 apóstolos o que o profeta, quer dizer, o que Jesus tinha ensinado para eles numa conversa reservada. Então vamos ver esse diálogo para encerrar. Que disse o profeta? Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento de curiosidade. Explicou-se, afinal? Sim, esclareceu Felipe com benevolência. E a base do programa de nossa restauração política e social? Recomendou o Senhor para que o maior seja servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. Vocês entenderam aqui o primeiro trecho do diálogo? Todo mundo entendeu? O povo judeu queria e esperava alguém que viesse do alto, encarnasse na terra e fosse o líder deles numa revolução social. Tirasse eles de uma posição ali social inferior e transformasse eles em príncipes, né? Então, ele perguntou, o que o profeta falou? Nesse sentido, que ele vai fazer o quê? Qual é o plano dele para fazer isso? Aí o Felipe disse assim, ele falou para nós que o maior é aquele que servir a todos. Você acha que ele gostou da resposta? Eles esperavam alguém que viesse tirar eles da escravidão. E está falando que é para servir a todos. Quem que serve a todos? O escravo, né? Só que nesse sentido que Jesus estava ensinando, era para servir mesmo no amor, né? Na bondade. Mas decepcionou, porque eles queriam outra coisa. O sinal do movimento, indagou o ancião de olhos lúcidos, estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, replicou o apóstolo humilde. Dirigir-se-á imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto, disse-nos para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. Não se fará então exigência alguma? Exclamou o patriarca irritado. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Felipe sem se perturbar. Entreolharam-se admirados os circunstantes. E a nossa posição? Resmungou o velho. Não somos o povo escolhido da terra? Muito calmo, o apóstolo esclareceu. Disse o mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo não nos... Disse o mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. Não te disse, Jafé, falou um antigo fariseu ao patriarca, tudo isso é uma farsa. Quando o patriarca ali e o fariseu percebeu que Jesus não vinha trazer aquilo que eles estavam esperando,
Então, eles se decepcionaram, se frustraram e disseram que tudo o que Jesus ensinou era uma farsa. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria acima de tudo a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou-o. E desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou o vulto e o Messias, sozinho, com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós.